gente, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Bom, gente, começando aqui uma nova série de aulas. Nessa série eu vou trabalhar a respeito dos assuntos de conjuntos, tá bom? E vamos começar hoje falando a respeito das noções elementares de conjunto, tá bom? Vamos começar aqui com as noções intuitivas. Intuitivamente, de modo intuitivo, associamos a ideia de conjunto a um grupo, a uma coleção ou uma classe de elementos. E a ideia de elementos a gente representa como sendo os objetos ou as coisas que constituem esse conjunto, tá bom? Esses conjuntos, eles são indicados por letras maiúsculas do nosso alfabeto, são como são indicados esses conjuntos, e os elementos, eles são indicados pelas letras minúsculas do nosso alfabeto, tá bom? Vamos ver aqui como que fica algumas representações, tá bom? Bom, vamos ver aqui a representação de conjuntos. Um conjunto, ele pode ser representado pela enumeração de seus elementos da seguinte forma. Por exemplo aqui, ó, se eu tenho um conjunto A, e esse conjunto A, ele é constituído por os números naturais de 1 até 5, ou seja, eu estou dizendo quais são os elementos que representam esse conjunto. Então os elementos ficariam 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, pela enumeração dos elementos, fica da seguinte forma. Um outro exemplo aqui, ó. Se eu tenho um conjunto B constituído pelas vogais do nosso alfabeto, como ficaria? As vogais, o A, o E, o I e o U. Ficaria dessa maneira. Então, pela enumeração dos seus elementos, seriam assim. Pela explicitação de uma propriedade, fica da seguinte forma. Por exemplo, se eu tenho um conjunto D constituído pelos seguintes elementos, tal que os elementos Dzinhos, onde esses elementos D são os divisores do elemento 2. Então, dessa maneira, eu estou dizendo uma propriedade onde um certo conjunto vai ser formado. A propriedade é que todos os elementos D são divisores de 2, tá bom? E uma outra representação que a gente vai verificar bastante é por meio do diagrama. O diagrama que a gente utiliza para representar é chamado de diagrama de Venn, em homenagem ao matemático inglês John Venn, nascido em 1834, faleceu em 1923, certo? Ele teve uma grande contribuição na área da matemática, por isso que ele foi homenageado com esse diagrama, tá? Como que fica esse diagrama? Ele é constituído por uma linha, certo? Uma linha fechada, onde os elementos são postos entre essas linhas. Por exemplo aqui, ó, se eu tenho um conjunto A constituído pelos seguintes elementos: 2, 7 e 9. Então, eu consigo representar esse conjunto através do diagrama de Venn. Tá bom, gente? Bom, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai parar por aqui, ficar somente na introdução a respeito de conjuntos. Na próxima aula a gente dá a continuidade. Muito obrigado. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreva e deixe o seu like, deixe seus comentários. Eu tiro alguma dúvida que você tiver. Até a próxima então.